Temos o melhor filme de terror do ano. E talvez a principal lição que aprendemos com ele é: cuidado com o que você pede. E se você ainda não está obcecado por esse filme, vamos te dar vários motivos aqui para você ir assistir, ir pesquisar mais sobre o filme e ficar tão obcecado quanto nós dois. Mas antes disso, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar. Você já assistiu Obsessão? Gostou do filme? Vamos conversar um pouquinho sobre ele. Obsessão, meu caro, que é um filme que teve um orçamento de $750 mil, muito pouco pra você, né, se ver nesse cenário aí que a gente tá nos filmes. O orçamento é melhor do que os filmes do Brasil, pra você ter ideia. É muito loucura isso aí. E não parece, tá? Que o orçamento é tão baixo. Pelo filme, não parece que é baixo. Os filmes de terror, normalmente, eles costumam ter um baixo orçamento, né? Por isso que tem muito filme de terror por aí. Só que esse é muito bem feito. Muito né? bem feito. E aí a história dele é o quê, meu caro? A gente vê um cara chamado Bear, que ele é apaixonado pela sua amiga chamada Nick. Só que ele não tem coragem de falar isso pra ela. E aí, certo dia, ele vai lá no mercado e ele vê algo chamado O Salgueiro dos Desejos. Isso mesmo. Que é o quê? Uma lenda que diz que o que você pedir vai acontecer. Então ele era um cara envergonhado, não falava o que gostava pra ela. E ele chega e fala assim: eu quero que a Nick seja completamente apaixonada por mim. E quebra o salgueiro. Esse foi o desejo. E é aqui que começa toda a merda do filme. Porque ali eu acho que o filme ele já dá aquela quebrada que mostra a Nick em pé, em frente de casa assim. E você fala: caramba, como que vai ser a reação dela com tudo isso? Porque assim, primeiramente, a gente terá uma parte desse vídeo sem spoilers e no final a gente avisa quando tiver spoilers. Mas falando aqui do filme, cara, eu achei muito impressionante a forma como ele conduz todo esse início. Porque no início, você sabe que é um filme de terror. Você já foi com a sinopse, já foi com tudo. Mas no início parece uma comédia romântica. Ele tá lá tentando se declarar, ele tá pensando em tudo. Então, assim, a introdução dele foi uma das coisas que me deixou mais feliz, porque ele tem uma maneira de introduzir você na história, de você se importar com as pessoas, se importar com o personagem, entender como é a cabeça daquele personagem, como ele pensa, a maneira como ele age. Ele é aquele típico loser que a gente conhece, né? Então, tipo, você vê que ele tem medo de muita coisa, não quer se expor, mas o próprio filme, desde o começo, ele já te dá algumas pistas do que pode acontecer, de qual a verdadeira índole de tal personagem, de como eles vão tratar toda aquela história. E assim, a virada de chave do filme, de quando ele pega o Salgueiro dos Desejos e aperta, e a menina tá lá na varanda, dali pra frente, cara, é animal, pô. Muito bom. É animal. E eu volto a dizer, esse filme não parece que tem um baixo orçamento, porque os atores são muito bons, os coadjuvantes ali são muito bons, os cenários são poucos? São, mas são muito bem utilizados. Não parece que é pouco cenário, parece que eles fizeram tudo muito bem. Aqui, como ele não tinha muito orçamento à disposição, ele trabalha muito com a iluminação. Sim. Por exemplo, tem uma parte que ela chega lá na casa, e ela tá toda escura, aí só o olho dela que tem como se fosse uma luz assim, você percebe, mano, tem alguma coisa estranha. Sim. Na parte que ele tá dormindo e ele acorda e ela tá, tipo assim, no canto. Essas coisas a gente tá falando aqui porque tem no trailer, tá? Isso. Mas a gente não vai falar nada comprometedor pra não estragar a sua experiência. Mas dá pra você ver ali que ele usa muita questão de iluminação, da fotografia, pra aprofundar no terror. Sim. E quando o filme ele tem uma história muito boa, esses outros elementos são mais fáceis de você adicionar. Sim. E aí tem as atuações que são boas e tem um diretor muito bom. E tudo isso faz com que o filme ele seja um terror muito bom, porque ele é uma junção de coisas que são muito boas, sabe? A gente já viu os filmes de maior orçamento de terror, por exemplo, Invocação do Mal. O último 4 a gente não curtiu tanto, não foi um filme que agradou tanto o público, mas teve um orçamento gigantesco. Sim. Então assim, não é só ter dinheiro, é você saber fazer o filme, é você saber fazer a história. A gente, desde o princípio, igual você falou, a gente sabe que é um filme de terror, só que ele é muito imprevisível. A atuação da Nick, da personagem que faz a Nick, toda vez que ela aparece em cena, você não sabe o que pode acontecer. E isso pra mim era o mais bizarro, porque
eu já tinha visto o trailer, então você via ali nos trailers que ao passar do tempo ia aumentando meio que a psicopatia dela assim, então a qualquer momento ela poderia surtar, e você ficava esperando, mano, o que será que ela vai fazer agora? Será que vai ser agora? Será que não vai ser? Qual vai ser a próxima fala? Qual que vai ser a reação dela frente a isso? E o filme ele vai brincando com você no suspense psicológico, no suspense psicológico, ele vai indo, e é muito bom, mano. Aqui fica claro que um filme ele não precisa de sustos bestas pra ser um filme de terror. Sim, ele não é aquele filme barato que é só jump scare, é só, tipo, momentos de tensão, que a música já começa a ficar alta e você já sabe que vai vir. Não, aqui é o que o Nathan falou, ele é totalmente imprevisível. Quando você acha que vai vir alguma coisa, não vem. Quando você acha que não vai vir, vem. Aí tem um momento que você fala, ah, não, acho que não. Aí vem de novo. Cara, é muito bem utilizado. Tanto a luz, trilha sonora, o impacto. Tem um momento ali que, por exemplo, tem várias pessoas que quando começa a subir a música, ela fecha o olho, tenta fazer alguma coisa. Tem um momento específico do filme que mesmo você de olho fechado, você vai tomar um susto, porque o som é utilizado de uma forma muito boa. Então, já avisamos, já fizemos você ir assistir esse filme e volta aqui pra ver o resto desse vídeo, porque agora é com spoilers. Exato. E meu amigo, que filme do caramba, velho. Do começo ao fim, o final dele, cara, é muito foda, mas eu acho que poderia ter parado um minutinho antes, mas a gente fala daqui a pouquinho sobre isso. Mas, cara, como eles começaram com a comédia romântica e do minuto que ele abre o salgueiro pra frente, o bagulho fica pro caramba. Ela já sai, ela volta pra varanda e quando ela volta, você já vê Sim, já outro vê... tipo, não é ela mais. Tá, algo tá acontecendo, né? Mas, mano, eu acho que... Porque assim, esse filme tem uma história muito clichê. Sim. Clichê. Tanto que eu tô indicando ele pra algumas pessoas e às vezes falam, mas é uma história clichê, porque você tá falando que esse é um filme de terror muito bom. Só que aí, eu acho que ele tem uma discussão que, por exemplo, eu acho que o verdadeiro vilão da história é o Bear, mano. Pra mim é. O Bear é o vilão da história, pô. Porque ele faz aquilo, e aí, uma coisa que eu pensei isso depois, ele, desde lá de trás, ele sabe que não é a Nick ali, mano. É o corpo da Nick, só que ele sabe, tudo bem que teve aquela cena da cama, que ela fala, só que ele sabe desde o início, porque do primeiro momento que ele dá um estalo, ele sabe que ela tá mentindo. Assim, ela não tem contato com o pai, porque ela tava falando que o pai tava com câncer e tudo mais, tava meio ruim. Então, aí mostra que, tipo assim, mesmo ele sabendo que não era ela ali, ele quis continuar. Sim. Aí aquela cena da cama é muito boa, porque assim, aquela cena não tem nenhum susto. Só que ela tem uma profundidade que você fica assim, mano, você fica, caraca, mano, que pesado. Por quê? Ela tá dormindo e ela fala assim, ó, ela tá dormindo. É a Nick aqui. Me mata. Eu nunca estive com você. E assim, ela tá sofrendo. Ela tá em algum lugar que a gente não sabe onde é. Ela tá pedindo pra matar. E ele fala, mas o que de errado tem comigo, de estar comigo? E sai, mano, e vai embora ver outra amiga dele. Ele não tá nem aí, ele quer ela lá. Porque assim, pra mim, ele faz um adendo do gato dele. Digamos assim, no começo do filme, você já tem um spoiler ali, que eu já peguei no começo, que é tipo assim, ele é um cara que ele não assume nada que ele faz de errado. Ele deixou a porta do vidro dos remédios aberta, aí o gato foi lá e ele toda hora culpando o gato. Pô, por que você fez isso? Como que você faz isso e tal? Mas foi ele que deixou o bagulho aberto, foi ele que deixou pro gato. Tipo assim, meu cachorro comeu alguma coisa errada, a culpa não é do meu cachorro. É minha culpa, tá ligado? Lá, deixei na altura dele, deixei no bagulho. E em todo momento, mano, eu falei, mano, ele é o ruim da história, porque na hora que ele faz a ligação, ele tenta ligar, não, eu vou me arrepender aqui, eu vou ligar pro Tabcat, que também é uma zoeira com gato, né? Porque, tipo, é um bagulho de gato, que cuida do salgueiro dos desejos. Aí ele fala com o cara e o cara, não, mas não dá pra voltar atrás. Ele, não, mas a Nick precisa voltar. Ah, você quer falar com a Nick? Ela tá aqui. Aí ela começa a gritar. Mano, aquela cena é muito pesada, irmão. E ele desliga com tudo. Então, tipo assim, ele já sabe que não é mais ela, ele sabe que a única solução é ele se matar. E ele fala, eu não vou me matar, então vou continuar aqui e é isso, tá ligado? E até os próprios amigos dele falam, né, meu... A gente não... Porque o amigo chama ele pra festa e fala assim, a gente não quer a Nick aqui porque alguma coisa de estranha tem nela. A gente não sabe o que aconteceu, não sabe se ela quer se vingar, se ela tá usando você, mas a gente não quer ela aqui porque a Nick tá totalmente diferente, ele sabe. Só que o que é bizarro, mano, é que o filme mostra, né, que eles tiveram um tempo felizes assim, aí depois ela começa a despirocar,
Só que mostra, tipo assim, várias atitudes bizarras dela e mesmo assim ele indo, sabe? Assim, ele indo até o final, ele querendo continuar com ela, ele conversando com ela, não, para, não faz mais isso, tal. Ela, não, eu vou parar. Só que aí chega a noite, ela faz mais coisas bizarras. Pô, quando ele acorda à noite, ela tá em pé, irmão, no canto da parede, é bizarro, irmão. Não, pô, não tá, aquilo ali não tem explicação, pô. Se você não sai correndo daquele bagulho, pelo amor de Deus, pô. Ela tá num canto, aí ela se move rapidão, tipo assim. E ela volta, mano, aquilo ali, e o rosto dela não é o rosto dela, tá ligado? Mano, é muito bizarro. E pra mim, desde a primeira noite, já dava pra saber, irmão. Porque ele acorda, a mina tá fazendo um funeral pro gato dele no meio da sala. Da sala. Aí, nossa, aquela hora que ele come o sanduíche com gato, pelo amor de Deus, cara. Assim, pra mim, ó, os melhores momentos do filme é a parte que ela tá lá no quarto e a parte que ela tá, tipo, gritando pra ele não ir. Porque aquela parte, mano, você mesmo que você esteja de olho fechado, você vai escutar ela, não vai embora! Tipo, mano, é muito louco, mano, é muito louco. E você vê que é uma construção do quanto ela vai ficando maluca até o final, tá ligado? Pra mim, o final, eu achei um final muito foda, porque assim, não teve final feliz pra ninguém. Pra mim, mano, filme de terror tem que ser isso. Não pode ter tanto final feliz, pô, porque senão não é um filme de terror, pô. Ah, o cara sempre volta, conseguimos se salvar. Mesmo que se salve, beleza, se salvou, mas tem que ter algum preço, pô, no filme de terror, senão vai ficar chato. E ali, eu falo pra você, pra mim, se tivesse parado no desejo da Nick e eles tivessem ficado juntos, os dois possuídos, eu acho que ia ser muito mais da hora, mano. Você acha? Porque ia ser totalmente sem um final feliz. Tipo assim, as entidades ganharam, tá ligado? É porque eu gostei porque uma que mostra que ele foi um covarde também, porque nem pra se matar ele teve coragem. Só que aí como ele engoliu, né, mais pílulas e ela fez o pedido bem na hora, ele não conseguiu cuspir todas. Então uma ficou lá dentro dele e ele acaba morrendo. Só que, tipo assim, aqui não tem um final feliz pra ninguém, porque tem 3 pessoas mortas no apartamento, né, que é a menina, o amigo e aí depois o Bear. E mostra também que, tipo assim, a vida dela acabou, mano. Acabou. Uma que provavelmente, né, vai chamar a polícia vai encontrar 3 pessoas no quarto e ela tá toda cheia de sangue. Ela seria condenada à prisão perpétua, pena de morte. Mas supondo que ela fosse absolvida de tudo, mano, o trauma que ela vai ter pro resto da vida, não tem como você se curar mais disso. Pô, ela matou a melhor amiga, matou o cara que ela ficava e matou o outro que era um grande amigo dela. Querendo ou não, o Bear sempre foi um baita amigão, sabe? Sim. Ela sempre via isso. E a gente não sabe, né, ainda não tem informações de aonde ela tava. Porque, ela tava vendo tudo que a outra Nick fazia e eu acho que sentindo também. Sim. Naquela parte lá que ela fica, tipo, sem comer, ela usa o banheiro no mesmo lugar. E eu acho que ela tava em algum lugar sofrendo também, tipo, como se a alma dela tivesse presa em algum lugar. Que é quando o cara liga. Eu acho que quando a Nick assumia, ela ia pra outro lugar, tá ligado? E o que eu tava vendo também é porque eu queria saber qual entidade que tava possuindo a Nick. Só que aí, lendo algumas falas do diretor assim, meio que o Berk criou a entidade ao fazer aquele desejo, mano. Caraca, mano. Era tipo como se... eu vi que é muita alusão, como se ela virasse um bichinho de estimação, né, mano? Só que aí, como não é a Nick, e aí tem que ser algo parecido... Não parecido, mas tem que ter algo ali da Nick, né? A mais do que o corpo. Foi uma entidade que ele criou. Caraca, mano. É pesado, hein, mano? Pesado. É pesado. Mano, assim, é igual A Hora do Mal, mas esse filme pra mim é melhor que A Hora do Mal. Só que são filmes de terror que você não espera, e aí chega e te surpreende demais. A Hora do Mal também foi assim, porque era um filme totalmente independente, não era um filme de grande orçamento, por mais que tenham atores um pouco melhores. Mas eu acho legal demais quando tem essas baitas surpresas assim no meio do ano, principalmente agora, porque agora tá começando o verão americano, tá lançando bastante filme, e de repente chega um que desbanca vários. Sim. Lá nos Estados Unidos, ele tava em primeiro, só que aí estreou Mandaloriano e Grogu, só que ele já voltou pra primeiro, sabe? Ele tá quase pra bater 100 milhões, não é? 100 milhões. E o cara gastou 750 mil. E o que eu achei mais da hora desse filme é porque, por exemplo, na primeira semana dele, ele não foi tão bem. Ele já se pagou, porque é um filme barato e tal, ele não foi tão bem. Mas da metade da primeira semana pra frente, ele começou numa crescente, porque algumas pessoas foram vendo e foram falando, mano, vocês têm que ver esse filme é marketing loucura. do boca a boca, né? Marketing do boca a boca é muito forte, pô. E
o filme só foi deslanchando, pô. É isso. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar se você gostou ou não de Obsessão. E cuidado com o que você pede.